Olá pessoal, estamos aqui para a aula sobre arquitetura grega e romana. Uma aula bem interessante. Eu sou o professor Rossi e vamos lá. Começando a falar aí sobre arquitetura grega, pessoal. Ela se desenvolveu a partir do século 8 a.C., sendo inspirada nos estilos jônico, dórico e coríntio. Nas grandes construções gregas, os materiais mais utilizados eram as pedras, mármores, madeira e calcário. Naquele tempo, as estruturas já contavam com uma grande engenharia, simetria e o uso de cálculos e proporções matemáticas. Então a matemática não é coisa do presente, hein, pessoal? É muito tempo atrás. A matemática vem lá do passado. Na arquitetura grega, destacam-se os templos, geralmente locais onde se realizavam diversas celebrações, acontecimentos civis, eventos esportivos, etc. E cultos aos deuses, da qual se destaca a Acrópole e o Paterno de Atenas, na capital grega. Para os gregos, os deuses habitavam os templos. Além dos templos gregos, praças e teatros foram erigidos. Importante notar que a arquitetura grega era sobretudo de caráter público, ou seja, as construções ou os edifícios públicos eram feitos para contemplar diversos eventos, político, social, econômico, religioso. Por sua vez, as habitações eram simples e destituídas de grandes requintes. As edificações mais marcantes da arquitetura grega são os templos. Embora fossem imponentes por si, eram na verdade construídos com o intuito de proteger as esculturas de deuses e deusas das chuvas e do sol. Portanto, os templos não foram construídos como se imagina, para reunir em seu interior um grupo de pessoas para um culto religioso, como nas igrejas atuais. As características mais evidentes dos templos gregos é a simetria entre o pórtico de entrada, ou seja, na fachada, tá pessoal? Logo que você chega no edifício, conhecido aí como pronal, e os fundos, o opistódromo. Então, na frente da edificação era conhecido aí como pronal e o fundo da edificação era conhecido como opistódromo. No interior, pelas naus, ao recinto onde ficava a imagem da divindade. Ele era cercado também por uma colunata conhecida pelo nome de peristilo. A formação dessa colunata já chegou a ter duas séries de colunas que ficavam em torno do núcleo do templo. Isso geralmente acontecia em cidades mais prósperas, ou seja, nas cidades mais atrativas, tá, pessoal? Então, no interior aí da nossa edificação, nós tínhamos aí uma parte onde tinha essas colunas que protegiam os seus deuses, que ficavam ali dentro do templo. Então, o templo não era para as pessoas ficarem lá dentro, e sim eram os deuses. Aqui nós temos uma representação das colunas, tá, pessoal, grega. Então nós temos aqui a dórica, a jônica e a coríntia. Reparamos aí que na dórica nós temos lá a arquitrave, depois temos o friso e depois temos lá a cornija. A cornija seria o apoio ali de uma laje ou algo do tipo, tá? A jônica, nós temos a nossa base, depois a colunata, depois nós temos esse enfeite aqui que é o capitel, ok? Na ponta aí logo que acaba aí a minha coluna. Aí nós temos a coríntia. A coríntia nós temos aqui o plinto, tá? Que seria a sua base. E lá na parte superior nós temos o entablamento, que vai todo o peso lá da estrutura, ok?
Então nós podemos reparar que o desenho de cada uma delas é diferenciado, ok? Nós temos aí diferentes tipos de estilos de colunas. As construções gregas mais famosas foram feitas de mármore. Esse elemento começou a ser usado no século VI a.C., juntamente com técnicas de encaixe semelhante à dos egípcios, que utilizavam madeira. Com o passar do tempo, após o domínio da confecção do ferro, os gregos substituíram o encaixe de madeira por encaixe e dobradiça de metal, dando mais resistência à sua estrutura. Apesar de manter uma forte ligação com a religiosidade, a arquitetura grega se destaca pelo grande valor dado à razão, em que tudo que produziam e construíam, os gregos buscavam alcançar o máximo de perfeição por meio de cálculos matemáticos e geométricos, regras, proporções e perspectiva. As esculturas magníficas, a perfeição geométrica dos templos gregos, a organização e o planejamento das cidades gregas, com seus teatros, destacam-se no decurso da história da arquitetura. Por tudo isso, e pela beleza dos traços que transcendem os séculos, a arquitetura grega é considerada clássica. A arquitetura romana, pessoal. A arquitetura romana ela foi bastante influenciada pela arquitetura grega, em especial pelos templos, pelo realismo e pela preocupação com a beleza. Também foi direcionada pelo espírito guerreiro e prático dos próprios romanos. Suas conquistas eram celebradas com esculturas, monumentos, obeliscos e arcos de triunfo. Mas as principais marcas deixadas pelos romanos foram as estradas construídas em linha reta para facilitar o deslocamento rápido das legiões de guerreiros. E os aquedutos, que eram para abastecer e desenvolver as colônias romanas espalhadas pelos territórios conquistados. Os templos romanos foram o resultado de uma combinação de elementos gregos e etruscos. Planta retangular, teto de duas águas, o vestíbulo profundo com colunas livres e uma escada na fachada, dando acesso ao pódio ou base. Além das tradicionais ordens gregas, que eram a dórica, a jônica e a coríntia, que nós falamos anteriormente, os romanos inventaram outras duas, a toscana, uma espécie de ordem dórica, sem as estrias no fuste, e a composta, com um capitel criado a partir da mistura de elementos jônicos e coríntios. A Maison Carré, da cidade francesa de Nimes, foi construída 16 anos depois de Cristo, é um excelente exemplo da tipologia romana templária. Na Península Ibérica subsistem alguns restos arqueológicos de templos da época romana. Na Espanha, podem ser encontrados nas cidades de Barcelona, Mérida, dedicado à deusa Diana, Córdoba, colunas da Rua Cláudio Marcelo e Sevilha. Em Portugal, destacam-se o templo de Egitânia, provavelmente dedicado a Júpiter ou Vênus, o de Évora ou Diana e o de Almofala, em Figueira de Castelo Rodrigo. Somente aí para a gente exemplificar. Então são locais aí que existem até hoje, né, pessoal? E que apresentam essa
característica da arquitetura romana. Devido à cobertura de cinza depositada após a erupção do Vesúvio em 79 a.C., a cidade de Pompeia permaneceu enterrada durante mais de 1500 anos. Dessa forma, ela remanesceu como um importante exemplo de uma cidade romana, sendo escavada por arqueólogos no século XVIII. Entre os restos encontrados, encontra-se o foro, templos, tribunais e palácios que constituíam o centro administrativo da cidade. Os teatros e os anfiteatros romanos apareceram pela primeira vez no final do período republicano. Diferentemente dos teatros gregos, situados em declives naturais, os teatros romanos foram construídos sobre uma estrutura de pilares e abóbadas, e dessa maneira puderam ser instalados no coração das cidades. Os teatros da Itálica e de Mérida foram realizados nos tempos de Augusto e de Agripa, respectivamente. O mais antigo anfiteatro conhecido é o de Pompeia, 75 anos antes de Cristo, e o maior é o Coliseu de Roma, 70 a 80 anos depois de Cristo, no qual o Coliseu de Roma nós temos até hoje uma parte dele em pé, tá ok, pessoal? Dá para ir visitar. Na Espanha romana, destacam-se os anfiteatros de Mérida, Tarragona e Itálica. Os circos ou hipódromos também foram construídos nas cidades mais importantes. A Praça Navona de Roma ocupa o lugar de um circo construído durante o reinado de Domiciano, 81 até o período, né, do Domiciano foi de 81 a 96 anos depois de Cristo. Entre os diversos projetos de construções públicas dos romanos, a rede de pontes e de calçadas que facilitavam a comunicação através de todo o império e os aquedutos levavam a água às cidades a partir dos mananciais próximos, como Ponte do Gard, ano de 19 depois de Cristo, próximo a Nimes. São os mais extraordinários, tá, pessoal? Então, essas construções romanas, no qual tinha-se aí um canal que levavam essa água até a cidade, era uma das mais importantes aí de Roma, e mostra que os romanos, eles tinham uma certa tecnologia nas construções. Tinham arquitetos, né, que trabalhavam aí para os chefes, né, os imperadores, ok? Características principais da arquitetura romana. Quais eram elas? Nós tínhamos aí a solidez das construções, características que herdaram dos etruscos, o uso do arco nas construções, o uso da abóbada, construção em forma de arco, que preenche espaços entre arcos, muros e outros tipos de espaço, construções sóbrias, funcionais e luxuosas. Só que nós temos também uma característica em Roma, tá, pessoal? Eram tudo também tentativa e erro. Exatamente. Não eram tecnologias de ponta. Ou seja, construíam, caíam, morriam os trabalhadores, o restante ia lá, construía novamente, viam os erros e até que as construções ficavam de pé. Ok? Então aqui nós temos alguns estilos, só para representar, das colunas na arquitetura romana. Nós tínhamos lá as três gregas, a coríntia, a dórica e a jônica, e algumas aqui romanas, né, que eram a composta, como nós falamos aí em slides anteriores. Então aqui finalizamos a nossa aula de história grega e romana da arquitetura. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso vídeo.
dê um joinha aí pra gente e se inscreva no canal. Você vai ficar sabendo de outros vídeos se você ativar aí o sininho, ok? Até a próxima, pessoal!